Fala galerinha, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. Hoje vamos dar início à nossa discussão, o nosso aprendizado de sistema endócrino. Então, sejam muito bem-vindos e vamos lá! Bom, para a gente começar a nossa discussão de sistema endócrino, a gente precisa determinar as funções, né? O que o sistema nervoso endócrino faz em termos de funções. Ele é um sistema integrador, que nem a gente já tinha discutido lá no sistema nervoso. Então, ele é um sistema que integra informações do nosso organismo. Então, muito importante. O que isso significa, né? Que ele recebe informação do nosso organismo, recebe informação do meio que nos cerca e processa essa informação para gerar respostas que mantenham a nossa homeostase. Isso faz dele um sistema integrador. Assim como o sistema nervoso obtém informação, processa e gera respostas adequadas, o sistema endócrino também vai fazer isso para controlar a nossa homeostase. A diferença dele, a principal diferença dele para o sistema nervoso é que ele gera respostas mais lentas e mais duradouras, né? Enquanto as respostas do nosso sistema nervoso estão ocorrendo em frações de segundo, aqui eu tenho respostas que demoram segundos, minutos, dias, dependendo do que eu estou querendo que aconteça. Então, para fazer isso, ele usa substâncias químicas. Então, é um sistema integrador que usa substâncias químicas. E essas substâncias químicas recebem o nome de hormônios. Então, o sistema endócrino é o sistema hormonal. E quais são os principais objetivos, então? O meu sistema nervoso ele vai ter como função principal garantir o fluxo de informação entre diferentes células do nosso organismo. Então, garante o fluxo de informações entre células. E aí essa célula pode estar ali pertinho ou pode estar muito longe, usando o sistema vascular para chegar lá. Então, vou integrar essas informações para manter tudo funcionando do ponto de vista homeostático. E aí dentro desse fluxo eu tenho 3 categorias de funções bem distintas. A primeira categoria tem a ver com a reprodução. Então, o sistema endócrino tem como função garantir a reprodução. Segunda categoria, promover crescimento e desenvolvimento. Aí a gente vai ter, né? Aqui a gente tem os hormônios sexuais, aqui a gente tem o GH, que é o hormônio do crescimento. O próprio hormônio da tireoide, né, vai ser importante para desenvolver o sistema nervoso. E a terceira, como qualquer sistema, né, garantir a homeostase. Vou deixar a referência principal que eu estou usando para construir esse vídeo, porque a gente vai entrar em um aspecto polêmico agora. Tá? Qual é a polêmica? A polêmica atual é a definição de hormônio, que a maior parte dos livros ainda traz uma definição clássica de hormônio, mas essa visão tem sido revista por uma versão bem mais atual e bem mais integrada. Certo? Então, vamos para o próximo passo agora, que é definir o que é hormônio. Já vimos as funções, então o que é o sistema endócrino, o sistema integrador que usa substâncias químicas para fazer essa integração, garantindo o fluxo de informações entre as células. E ele tem 3 categorias principais de funcionamento: reprodução, crescimento e desenvolvimento, e garantir a homeostase. Então vamos para a definição de hormônio agora. Vou apagar o quadro, já voltamos. Bom, a definição de hormônio vai nos trazer um ponto crítico. Então eu vou trabalhar as 2 definições, a clássica e a moderna ampliada. Por que eu vou fazer isso? Porque provavelmente a maior parte de vocês vai ver na graduação a versão clássica.
porque é o que traz a maior parte dos livros, é o que os professores provavelmente vão passar para vocês. Mas eu me sinto no compromisso de passar para vocês um conhecimento atualizado, um conhecimento moderno. Então eu vou passar para vocês também essa visão ampliada. A visão ampliada está no livro da Margarida de Mello Aires, a quinta edição, que é escrita por endocrinologistas, esse capítulo, né, que é o grupo de pesquisa em neuroendócrino dentro da USP de Ribeirão Preto. Então tem bastante peso quem está escrevendo esse livro e por isso que eu decidi compartilhar essa versão que ainda não chegou em todos os livros, mas é uma visão mais moderna. Então vamos para a visão clássica. Vamos começar pelo clássico. Hormônio clássico. O hormônio clássico ele é sempre uma substância química. Então essa substância química ela precisa ser caracterizada. Então ela tem que ser definida e descoberta em laboratório para poder ser caracterizado como hormônio. Ela tem que ser produzida por tecido especializado. E esse tecido especializado no caso é uma glândula. Então ele tem que ser produzido por glândula endócrina. Os exemplos clássicos, né, o hormônio da tireoide, os hormônios gonadais, o hormônio da suprarrenal, os hormônios do pâncreas endócrino, todos caem dentro dessa definição clássica de glândula. E a secreção tem que ser para a corrente sanguínea, tem que ser para a circulação sistêmica. Para ser definido como hormônios secretados para a circulação sistêmica. Essa definição aqui, e através da circulação sistêmica, ela vai ser conduzida até os tecidos-alvo. Essa definição aqui, ela tem mais de 100 anos de idade. Aí ela vem de um tempo em que a nossa capacidade investigativa nos permitia visualizar glândulas. A gente não tinha recursos para enxergar células individualizadas, o que cada célula produz, né? A nossa capacidade científica era muito restrita. Então a gente acabou conceituando que para produzir hormônio tinha que ser uma glândula, um órgão, que era o que a gente conseguia visualizar na época, era o que a gente conseguia definir na época. Mas essa definição ela traz inúmeros problemas, porque ela deixa de incluir uma série de mediadores químicos que são essenciais para o funcionamento do nosso organismo e que poderiam receber esse conceito de hormônio, facilitando a nossa compreensão. É porque eles também agem como hormônios, eles também agem gerando... poderiam facilmente ser adequados como substâncias químicas do sistema endócrino. Então... quais são os principais problemas que a gente tem, né? Primeiro problema, a gente sabe hoje em dia que tem vários hormônios, substâncias bem caracterizadas como hormônio, exemplo a leptina, exemplo a calcitonina, que é produzida em células dispersas, que são produzidas por células e não por glândulas, né? Leptina vai ser produzida por adipócito, tem adiponectina também, tem vários mediadores químicos que são produzidos por células dispersas dentro de um outro tecido. Peptídeo natriurético atrial também é um exemplo, o coração produz hormônio, o rim produz hormônio, e aí essa história de glândula cai por terra, porque eu vejo no meu organismo que tem um monte de tecido produzindo hormônio. Então a gente acaba perdendo essa definição aqui. Sangue é uma coisa que tem invertebrados, só que a gente sabe que vários insetos têm hormônios que circulam na hemolinfa, e que vão ter a mesma função e poderiam estar classificados dentro do sistema endócrino. Então, ser secretado para o sangue cai por terra. Então, outra coisa, né? Agir no próprio organismo, aí já expandindo um pouco. A gente sabe que tem substâncias químicas que a gente produz que vão agir no organismo de outro indivíduo ou até mesmo de outra espécie. A gente vai ver isso num vídeo mais adiante. Então, essa definição aqui ela fica muito pobre para representar o conhecimento que a gente tem hoje de sistema endócrino. Então a gente precisa de uma versão atualizada. E o que vai aparecer nesta nossa versão atualizada, então? Hormônio passa a ser, nessa visão atualizada, uma substância química não nutriente. Então a gente tem essa definição, e embora a gente vá
possivelmente num futuro próximo ter uma atualização, ainda deixando essa definição ainda mais ampla, mas por enquanto nós temos que é substância química. Então, definição agora moderna. Substância química não nutriente capaz de conduzir informação. E essa informação conduzida entre uma ou mais células. Então a gente vai trabalhar com este conceito aqui de endócrino, de hormônio, porque ele nos permite fazer uma análise muito mais profunda, trazer muitas substâncias, né, para dentro de endócrino. Os próprios mediadores imunológicos passam a ser hormônios, sinalizadores hormonais. As citocinas passam a ser uma classe específica de hormônio. E aí a gente consegue agrupar dentro de um mesmo guarda-chuva que usa os mesmos princípios fisiológicos uma série de substâncias. E aí começa a facilitar o nosso entendimento. Embora abra bastante o conceito de endócrino, o nosso conhecimento, nosso entendimento vai se expandir a um número maior de moléculas e vai fazer mais sentido. Certo? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é uma introdução, agora a gente segue, né, com endócrino. A gente tem muita coisa para discutir. Endócrino é um assunto muito legal, muito interessante. Então deixem aquele like, né, compartilhem com os coleguinhas. Não esqueçam de nos seguir também no Insta. No Insta é o meu perfil pessoal, cfelipekr. Convido vocês a participarem lá porque eu compartilho materiais que eu uso em aula, algumas coisas interessantes, uma visão um pouquinho mais rápida de algum conceito. Então estão super convidados a também seguir lá. Visitem o site que está atualizado e está bem interessante, bem mais organizado, que é fisiologiavirtual.com. Bastante coisa interessante, eu vou deixar esses dados também na descrição do vídeo aqui. Certo? Então, como sempre, ótimos estudos e até mais!